Bom dia, irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, neste local que, como o Joel falou, é a nossa casa. E é sempre um privilégio poder estar com os irmãos. E hoje, em especial, pelo culto que nós estamos celebrando, que é o culto onde nós comemoramos, rememoramos a ceia do Senhor. E os irmãos que me conhecem há mais tempo sabem da importância que eu dou a esse momento. Os irmãos sabem de como eu valorizo esse momento. Como esse momento traz para nós uma reflexão profunda de quem é o nosso Senhor e de quem nós somos. Eu estou acompanhado da minha linda esposa, a irmã Daniele. Fica de pé, porque tem gente nova aí que não te conhece. Tira a máscara, tira a máscara, tira a máscara. Eu falo assim, eu vou ostentar, bonitona, né? A dá uma ostentada. Tem que aproveitar, né, irmão? Que vai que... Verdade? Agradecer ao pastor Alexandre mais uma vez pela confiança, por esse convite, aos irmãos que sempre nos recebem aqui com muita... Obrigado, irmão Édito. Com muito carinho, com muita alegria. Já chego de manhã, tem um cafezinho ali. Hoje eu não sei se foi da Maria de Fátima ou do Daniel, mas é sempre um cafezinho que é sempre bem-vindo. Aí o irmão Édito já perguntou assim, água quente, água natural ou gelada? Eu falei, irmão, gelada, geladinha, né? O cuidado, né, irmãos? Isso é muito bom, isso é muito bom. Bom seria se esse cuidado a gente pudesse estender lá fora, para as pessoas que não conhecem o Senhor. E essa deveria ser uma das marcas, uma das características do cristão, servir aqueles que estão lá fora. Poder mostrar para eles que existe esperança nesse mundo, mostrar para eles que existe um povo diferente, não porque é diferente, mas é porque pertence ao Senhor Jesus. Amém? Querido, eu quero compartilhar com vocês um texto, e para tanto eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, ou então que ligassem seus aparelhos. Colossenses 1. Colossenses 1, nós vamos ler de 13 a 22, eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem, mesmo assentados. Colossenses 1, de 13 a 22. Nós estamos diante de um memorial, onde, por orientação do próprio Senhor Jesus, nós deveríamos fazer isso todas as vezes em memória dele, para nos lembrar dele, daquilo que ele fez. E é um momento que eu acho que deve ser um momento de muita celebração. Quero parabenizar aqui ao Adoni pelas músicas escolhidas, que tem tudo a ver com o momento que nós estamos aqui hoje. A maneira como foram ministrados os louvores e tocados, realmente tocou no nosso coração. Eu não tenho dúvidas que foi um ambiente de louvor propício para que o Senhor se manifestasse em nosso meio, que se manifeste. A palavra de Deus fala que Deus habita no meio dos louvores. E não é qualquer louvor. Não é a música em si. É a maneira como nós apresentamos a música. E eu confesso para vocês que no momento do louvor aqui a gente consegue sentir algo diferente. E se há algo diferente acontecendo é porque o Senhor está nesse lugar, amém? Colossenses 1, de 13 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas.
e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos em entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós louvamos o teu nome, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, porque o Senhor está presente em nosso meio. Nós agradecemos ao Senhor porque quando o Senhor se faz presente, coisas extraordinárias acontecem. Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor venha falar aos nossos corações e que seja o Senhor a falar nessa hora. Te oramos assim no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Querido, esse texto é um texto importante, um texto em que Paulo, ele descreve aqui acerca do nosso Senhor, acerca dos feitos de Jesus, aquilo que o Senhor fez no momento da sua morte, no momento da sua crucificação, no momento do seu sacrifício. E isso serve para nós como um incentivo. Isso serve para nós como um aprendizado da maneira como nós olhamos para o Cristo ressurreto, da maneira como nós olhamos a mensagem da cruz e possamos entender realmente diante de quem nós estamos e por que nós estamos e qual deveria ser a nossa postura por conta de tudo aquilo que Ele fez. Quando eu falo que diante desse memorial, a nossa intenção, a nossa postura devia ser de uma celebração, mas de celebração mesmo no sentido festivo da coisa, é porque aquilo que Jesus fez naquele momento, lá naquela cruz, foi para mudar a nossa história, foi para nos tirar de uma posição que nós nos encontrávamos e que nada que nós pudéssemos fazer ia mudar a nossa condição. Mas como o próprio texto fala, foi do agrado do Pai. Foi o Senhor quem resolver esse problema que nós tínhamos. E é interessante que esse texto do apóstolo Paulo, se você ler toda essa carta, e eu sugiro que a leia, é uma carta muito interessante. E eu quero compartilhar com vocês no tema o impacto do sacrifício de Jesus na nossa vida. O impacto do sacrifício de Jesus na vida do crente. Porque me parece que alguns de nós ainda não entendeu o que isso significa. Parece que alguns de nós, diante de uma mesa dessa, que é um memorial, que ele nos remete a uma atitude do Senhor, a ficha não caiu. E a primeira coisa que me chama a atenção quando eu falo desse impacto, e a gente virando a página da Bíblia no capítulo 3, o apóstolo, quando ele faz uma exortação à igreja de Colossos sobre a santidade, ele fala assim, olha, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ele fala assim, ó, portanto, se já ressuscitaste com Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que Jesus ressuscitou. O primeiro impacto que essa mensagem do sacrifício traz a cada um de nós é saber que a cruz e o túmulo estão vazios. Querido, nós estamos celebrando a um Senhor que está vivo. Nós estamos celebrando a um Senhor que, quando nós olhamos para aquele instrumento de tortura, de redenção, nós sabemos que ele está vazio, porque um dia ele esteve pendurado, mas já não está mais. Quando nós acompanhamos a história das pessoas que vão a Jerusalém e vão ao
túmulo de José de Arimateia, que foi emprestado para sepultar Jesus, ele está vazio, os restos mortais de Jesus não foram encontrados ali. Detalhe, após 3 dias do seu sepultamento. Querido, eu quero dizer para você que nós estamos celebrando a um Deus vivo. Nós não temos que estar presos a uma imagem de alguém derrotado. Querido, quando eu olho para a cruz vazia, eu tenho uma plena convicção. O momento de tristeza durou apenas 3 dias. E só durou 3 dias por falta de lembrança e de convicção das palavras do Senhor, sem dizer dos profetas. Que se nós pegarmos a Bíblia de capa a capa ali do Antigo Testamento, nós vamos ver que as mensagens ali, encurtidas ali nos textos, apontavam para o Senhor, apontavam para a redenção, apontavam para a sua glória, atentavam para a sua ressuscitação. O próprio Jesus, quando você pega os evangelhos, e todos eles categoricamente alertam para o fato de quando as pessoas chegaram no túmulo, ele estava vazio. Em alguns, em especial em Lucas, vai dizer que quando as mulheres chegaram ali, o anjo então aparece e diz que o túmulo estava vazio, mas que elas deveriam saber, porque o próprio Jesus havia alertado de que ele seria preso, ele seria crucificado, mas que ao 3º dia ele estaria de volta. Querido, eu quero dizer para você que a tristeza acabou. Eu quero dizer para você que nós devemos celebrar a um Jesus que vive. Certa vez eu ouvi uma pessoa, não preciso dizer qual a sua religião, até porque a intenção aqui não é falar de religião de ninguém. E essa pessoa explicou para mim o seguinte, que a verdade, quando nós olhamos para o Jesus na cruz, como a gente percebe em algumas igrejas, não é que eles acreditam num Jesus morto, mas é como se nós levássemos a foto de um ente querido e pudéssemos recordar dele. E aquilo me incomodou porque mesmo a foto de um ente querido, a foto que nós levamos é dele em vida. Ninguém tem um costume, pelo menos na nossa cultura aqui no Rio de Janeiro, de no sepultamento, no velório, tirar a foto de alguém no caixão e guardar. A primeira vez que eu vi isso foi no Maranhão, quase caí para trás. Estava na casa do meu pai, lá no interior, lá em Carutapera. E aí chegou um rapaz que trabalha com fotografias e começou a mostrar as fotos, eu vendo foto de casamento, festa da cidade, 15 anos. Eis que de repente, quando eu viro a página, tem uma senhora no caixão, eu quase caí duro. Falei, Jesus, que é isso? Quem é que fotografou uma mulher morrendo? Não, aqui tem um costume, é a cultura. Meu irmão, não tem como. Não tem como eu querer me recordar de alguém de uma forma de derrota, de semblante de dor, de tristeza, como o próprio Isaías descreveu que ele foi moído pelas nossas transgressões, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Como que eu quero me recordar de alguém assim? Mas quando eu olho para esse memorial, eu entendo que eu me lembro de um Cristo que ressurgiu, que a cruz está vazia, que o sepulcro está vazio, porque ele vive. E sabe o que é o melhor de saber que ele está vivo? É porque ele está vivo, nós temos paz. Foi uma das manifestações dele assim que ele saiu do túmulo. Você lembra quando João, no capítulo 20, fala que os discípulos estavam reunidos, com medo por causa dos judeus, estavam apavorados, Jesus estava 3 dias morto, a dúvida estava sobre eles não tinham mais o que fazer, desesperados, porque se mataram Jesus, o que não vão fazer com nós que somos seus discípulos? E de repente Jesus chega no meio deles e diz assim, paz seja convosco. Irmãos, eu fico imaginando, naquele momento de desespero, de dor, de confusão, de medo da morte, quando Jesus fala assim, paz seja convosco, que a chave vira na hora. O que era terror virou agora alegria, o que era desespero virou paz. Sabe por quê? O Senhor da paz estava no meio deles. Querido, quando nós celebramos um Cristo vivo, independente do momento que nós estamos vivendo no mundo, nós temos paz. Sabe por quê? Porque ele vive. Quando ele apareceu no meio daqueles discípulos, o texto fala que ele fala assim, paz seja convosco, e eles se encheram de alegria.
Sabe o que isso me chama a atenção? Porque ele vive, nós não somos mais cativos do medo nem da tristeza. Irmãos, independente do momento que nós estamos vivendo, a tristeza que chega até nós, ela não pode nos escravizar. A preocupação que chega até nós, ela não vai nos abater, sabe por quê? A alegria do Senhor é muito maior. Saber que como Ele vive, nós também vivemos. Porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos do Senhor, porque Ele vive. Ele soprou o Espírito Santo na vida daqueles discípulos, irmãos. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Sermos cheios do Espírito Santo faz toda a diferença. É isso que o apóstolo Paulo, ele fala: enchei-vos do Espírito. Sem o Espírito Santo, somos pessoas comuns. Sem o Espírito Santo, somos pessoas como qualquer outra pessoa, sujeito às mesmas coisas, mas sem a reação que provém do Espírito Santo. Porque Ele está vivo, Ele fez questão de mostrar que era Ele. Ele não esconde a sua face diante de nós. Tomé no primeiro encontro não estava presente. Aí no segundo encontro, Jesus: vem cá, Tomé, toca aqui na minha mão, toca no meu lado. Ou seja, veja se sou eu mesmo. Você consegue ver que sou eu? E porque Ele está vivo, a nossa fé, ela é reanimada, ela é reavivada. Nós não perdemos a fé porque Ele vive. E nós sabemos que na hora exata, no momento certo, no tempo de Deus, Ele vai nos socorrer, porque é a palavra do Senhor. O outro impacto do sacrifício de Jesus na nossa vida é que por causa desse sacrifício, nós fomos libertos, os nossos pecados foram perdoados. Você percebe que no verso 13 e 14 ele fala, né? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Na versão, a mensagem, ela fala assim: olha, a maravilhosa verdade é que Deus nos resgatou dos becos sem saída e dos caminhos de escuridão. Ele nos pôs no reino do Filho que tanto ama, o Filho que nos tirou do poço em que havíamos caído e se livrou dos pecados que estávamos condenados a repetir. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que esse sacrifício, ele nos perdoa de todos os pecados, daqueles que cometemos lá atrás, do que cometemos hoje e dos que vamos cometer amanhã. É verdade que não estamos falando de pecados premeditados, estamos falando de pecados que nós estamos sujeitos a cometê-los por sermos homens, mulheres, que fomos destroçados por conta do pecado que invadiu o jardim do Éden. Nós somos perdoados. No capítulo 2, no verso 13 e 14, ele diz assim: e quando vós estavas mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Queridos, porque Ele está vivo, os nossos pecados foram perdoados. Porque Ele está vivo, nós não somos mais acorrentados. Essa semana, eu estava vendo pela 1000ª vez o filme do Tarzan, o novo que tem na Netflix, e eu gosto muito daquele filme. E um detalhe no filme é que o Tarzan e o Samuel Jackson, que é o George Washington Jr. no filme, eles viajaram para o Congo para descobrir uma jogada que estava acontecendo lá, e no final das contas eles estavam escravizando o povo. E no final, quando eles conseguem acabar
com toda aquela força opressora, aí você vê, né, os supostos escravos felizes, porque agora eles eram livres. Quando eu falo que esse momento é um momento de celebração, irmãos, e falo que às vezes a gente não compreendeu ainda o que significa, é porque nós não vivemos mais no regime escravocrata. Se bem que alguns dizem que sim, e eu até acredito que sim. Mas aquele regime que nós conhecemos na história, aonde o escravo não tem liberdade para nada. O escravo ele não pode simplesmente estar com sede e beber água. O escravo ele não pode simplesmente estar com vontade de ir ao banheiro e fazer isso. Não pode. O escravo ele não tem vontade própria. A vontade do escravo é do seu senhor. É de acordo com a benevolência do Senhor. E era isso que o pecado fazia com cada um de nós. Nós não tínhamos vontade própria, irmãos. O pecado ele estava nos levou para a morte. Morte. E aí agora nós olhamos para um Deus vivo, que o sacrifício dele quebrou as cadeias. E aí nós cantamos aqui, eu sou livre. E às vezes simplesmente repetimos aquilo que alguém que está à frente pede para repetirmos. Mas não o fazemos como se livre fôssemos. Porque talvez como as mulheres que foram no sepulcro tristes, esqueceram das palavras do Senhor. Talvez como os discípulos que estavam com medo, aprisionados dentro de uma casa, esqueceram das promessas do Senhor. Porque quando nós lembramos de que somos livres de verdade, o nosso louvor é diferente. A nossa celebração ela é diferente. Todos os nossos pecados foram perdoados, irmãos. Todos os nossos pecados. O impacto do sacrifício de Jesus, ele nos revelou o Deus invisível. Eu lembro que Moisés, ele queria ver a glória de Deus. E vou te falar, se eu pudesse cometer aqui uma maldade, um pecado, eu diria que Deus se sentiu tentado em se mostrar para Moisés. Veja bem, não vão editar o que eu estou falando não, para depois sair fora de contexto e dizer que Deus foi tentado. Porque esse negócio de internet é fogo, o pessoal edita e joga lá fora do contexto e diz, heresia. Isso que eu falei. Se pudesse cometer agora um pecado sobre isso que eu vou falar, eu podia dizer que Deus se sentiu tentado em se mostrar para Moisés. Não fez porque não era possível o homem contemplar a face de Deus, porque certamente morreria. Estamos falando de um ser santo na sua essência e de um homem pecador na sua natureza. Mas mesmo assim Deus falou, olha só, eu vou te colocar aqui, entra aqui, na penha aqui, na fenda da rocha. Eu vou passar, e quando eu tiver passado, você vai me ver por trás, vai ver a minha glória passando. Chegou muito perto, irmãos. Mas o que eu quero dizer é que Jesus, ele aboliu esse mistério. E Paulo, ele fala aqui no verso 15 e 17, qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas subsistem por meio dele. Irmãos, isso é sensacional, porque a impressão que eu tenho é que desde o início o desejo, na verdade não é uma impressão, é uma realidade, o desejo de Deus é se relacionar com cada um de nós. Mas Deus, ele não queria se relacionar com cada um de nós à distância. Deus, ele não queria que nós mantivéssemos uma distância dele, não, ele queria proximidade. O grande problema é que a própria Bíblia vai dizer que os nossos pecados, Isaías escreve, é que fazem a separação entre nós e o nosso Deus.
E por conta do nosso pecado, essa distância foi mantida, um abismo intransponível, até que Jesus, esse que está vivo, ele encurtou a distância. E agora nós podemos olhar face a face, agora nós podemos sentir o seu toque, agora nós podemos sentir a brisa suave do Espírito Santo em nós. Querido, e deixa eu dizer para você, ainda em 1, 26, 27, ele fala assim: o mistério que esteve oculto de todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, ao qual Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, é Cristo em vós, esperança da glória. Porque Ele está vivo, Ele quebrou ali um paradigma. O que antes era um privilégio do judeu, agora se tornou um privilégio nosso, que somos gentios, que não somos judeus. Porque Ele está vivo, todas as pessoas têm acesso a Ele. Porque Ele está vivo, todos nós podemos nos aproximar dEle. Precisamos saber de quem é esse Deus que Paulo está falando, irmãos. Que eu continuo achando que nós não entendemos isso. Eu continuo achando que falta em nós a sensibilidade de saber que o Criador do universo, o dono de todas as coisas, como o próprio Paulo escreve aos Filipenses, ele se revestiu de carne, ele abriu mão da glória celeste, se fez servo escravo para viver entre nós. João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus. A intenção de se fazer conhecido é tão grande, e Jesus, quando ele ora pelos discípulos, lá em João 17, ele fala assim: olha, que conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha a oração de Jesus pelos discípulos. E é interessante que o verbo aqui, conheçam a ti, ele é apresentado de uma forma crescente, ou seja, é uma forma que indica um conhecimento diário. Deixa eu te falar, ninguém conhece ninguém à distância, irmãos. Lá em casa é maior barato, porque nós estamos agora nessa geração das redes sociais, né? E as meninas, tudo é miga, né? Miga, tudo é miga, né? Aí, porque minha amiga da onde? Mas quem são os pais? Os irmãos, faz o quê? É alta, baixa? Não tem informações básicas, sabe por quê? Estão à distância. E a rede social é uma caixinha de surpresa. Na rede social eu sou louro, irmão, se eu quiser. Na rede social eu sou o Brad Pitt, se eu quiser. E aí? Eu boto lá uma foto de um lourão bonitão, se bem que Daniele prefere o negão bonitão, né? Eu boto lá um lourão bonitão e falo Wagner Alves de Souza. Quem vai dizer que não? Está lá. Mas aí quando a gente chega perto, a história muda. Nós conhecemos as mazelas, nós conhecemos as coisas boas. Só que quando estamos falando de um Deus poderoso, não existe mazela. Nós nos aproximamos e aprendemos sobre a sua bondade, lá na plenitude da bondade. Nós aprendemos sobre o amor na plenitude do amor. Nós aprendemos sobre misericórdia na plenitude da misericórdia, na essência. Nós precisamos nos aproximar desse Deus. E porque Ele está vivo, irmãos, isso é possível. O Charles Haddon Spurgeon, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim: onde quer que o busquemos, Ele será encontrado. E qualquer lugar será solo sagrado. Irmãos, que coisa forte.
Onde quer que o busquemos, ele será encontrado. E qualquer lugar será solo sagrado. Qualquer lugar que ele esteja, tá, irmãos? Eu me lembro que uma vez eu fui numa igreja que não era protestante, e eu fui mais por conta de um desafio pessoal. E eu me lembro que nessa igreja, diante de um monte de imagens, um monte de coisa, confesso que era um encontro muito interessante. E eu me lembro que eu entrei naquele local e eu falei assim: Senhor, eu sei que eu não vim aqui por causa de imagens, não vim aqui por causa das pessoas, mas eu sei que ainda aqui nesse local o Senhor pode falar comigo. E sabe o que aconteceu, irmãos? Porque Ele está vivo, Ele falou comigo, e para que não houvesse dúvidas, Ele levantou uma pessoa naquele ambiente que veio falar coisa para mim, que eu estava sentindo e que aquela pessoa certamente não sabia, porque eu nunca vi aquela pessoa na minha vida. Onde quer que o busquemos, ele será encontrado, e qualquer lugar será solo sagrado. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Sabe por quê? Porque ele está vivo, irmãos. O morto não pode atender às nossas necessidades. O morto não pode ter um momento de relacionamento com mais ninguém. A Bíblia fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o julgamento. A Bíblia também fala que tudo que vier a tua mão para fazer, faça conforme as suas forças, porque para a sepultura, para onde vai, não há ciência, não há sabedoria, não há nada. Morreu, já era. Mas nós sabemos que porque nós estamos em Cristo, a morte não é o nosso fim. Porque o próprio Paulo fala: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Hebreus vai dizer, a carta em Hebreus, diz 10, 19 e 20, temos ousadia para entrar no santuário pelo novo e vivo caminho. Não temos mais barreiras que nos impeçam de entrar na presença dEle, porque Ele está vivo. E para fechar, o impacto do sacrifício de Jesus na vida do crente, na nossa vida, ele nos habilita para uma nova vida. E esse para mim é o grande desafio da minha vida, irmãos. É o grande desafio da minha vida, é ter essa habilitação. Na verdade, nós temos a habilitação, Ele já nos habilitou, mas é saber viver a nova vida. E confesso para os irmãos, não tem sido fácil. Abro um parênteses para um desabafo. Quando nós nos deparamos com questões políticas do nosso país, quando nós nos deparamos com questões sociais no nosso país, quando nós nos deparamos com a maneira como o homem vive nesse tempo, humanamente falando, fica muito difícil viver uma nova vida. Quando eu falo que é um desafio para mim, vou ser muito claro com os irmãos, não falando aqui de partidarismo político, mas quando olho um STF tomando decisões que tem tomado, como é difícil, irmãos, para mim viver essa nova vida no sentido de ter que orar por essas pessoas. Saber que elas são merecedoras da mesma misericórdia que eu recebi. É muito desafiador. Mas a mensagem do sacrifício, ela nos habilita a esse tipo de vida, irmãos.
O grande problema é que nós somos levados a agir conforme aquilo que os nossos olhos estão vendo, muito mais do que aquilo que os nossos ouvidos ouvem a respeito da palavra de Deus. O grande problema é que nós somos impulsionados a agir conforme as circunstâncias, como deveríamos agir conforme o Espírito Santo do Senhor. Capítulo 2, versos 8 a 10, ele fala assim: olha, tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ele nos habilita para uma vida nova, irmãos. Ele nos dá plena condição de, diante de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, agirmos de forma diferente. Fazer com que as pessoas entendam que esse Jesus vivo ainda age nos nossos dias e ainda pode mudar a história da nossa sociedade. Quando eu falo da dificuldade de viver a nova vida, não tem a ver com a fé que eu tenho de que Ele pode mudar a nossa história, não. Tem a ver com a decisão que eu tenho que tomar diante das circunstâncias. E aí, o texto para mim de uma vida nova, de nova vida, Paulo ele nos dá de mão beijada aqui no capítulo 3, de 1 a 17. Ele fala assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andaste, quando vivias nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, da palavra torpe da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, aonde não há grego, nem judeu, nem circunciso, nem incircunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E enquanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus,
dando por ele graças a Deus Pai. Você quer viver a vida nova diante dessa habilitação que o Jesus que está vivo te deu? Eis aí o mistério. Colossenses 3, de 1 a 17. Sugiro essa leitura em casa pausadamente. Sugiro essa leitura em casa incessantemente, até que possamos realmente gravar nos nossos corações a vida que devemos viver, a vida nova em Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos porque o Senhor vive, louvado seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque vivo nós podemos nos relacionar contigo. Nós te agradecemos porque vivo sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Nós te agradecemos que sabemos que vivo o Senhor caminha conosco. Assim como o Senhor fez no caminho de Emaús com aqueles dois homens que iam conversando acerca das coisas que tinham acontecido lá em Jerusalém. Pai, em nome de Jesus, que possamos aprender a nos relacionarmos contigo, sabendo que o Senhor vive. Isso faz toda a diferença. Que não tratemos as nossas questões como se morto estivesse, como se no túmulo ainda estivesse ali o seu corpo. Não, o Senhor está vivo e nós podemos falar contigo, nós podemos segurar na tua mão, nós podemos te abraçar, nós podemos te beijar, nós podemos, ó Deus, estar atentos a ouvir a tua voz, porque o Senhor fala conosco. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa jornada, sustenta-nos, ó Pai, e que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ao sairmos daqui nessa manhã, saímos com a plena convicção que o Senhor nos acompanha, e por onde nós passarmos, as pessoas possam olhar para nós e ver a tua face. Te oramos assim, ó Pai, agradecidos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.